Muitas das vezes, meus irmãos, Deus me tocou nessa palavra e me entregou severamente, fala aos jovens. Muitas das vezes, conforme eu disse, às vezes Deus quer que nós façamos a sua vontade, mas nós estamos a lutar e Deus muitas das vezes nos deixa. Ok, então siga os seus pensamentos. Faça conforme a sua vontade. Mas para que nós possamos ir até a terra prometida, nós devemos sim obedecer à palavra de Deus, irmãos. A palavra diz que a palavra de Deus é bom, é perfeita e agradável. E a palavra nos convida para que nós renovamos a nossa mente, irmão, para que tudo que nós possamos fazer dê certo. Irmãos, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a minha luta e conhece a sua também. Quem me dera há tempos ou no passado tivesse conselheiro na minha vida, tivesse alguém que me entregasse essa palavra que eu estou a entregar agora, tivesse alguém que me fizesse guia, irmão. Porque eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus, Ele promete, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Porque Deus não é homem que mente, irmão. Deus não é homem que diz que faz, depois não faz. Mas Deus é aquele que promete e cumpre. Então muitas das vezes, irmão, Deus me chamou. Fala ao jovem. E eu creio que uma das grandes missões que Deus tem para a minha vida é para a transformação da vida do jovem. Porque eu já passei para lá. Eu já sei o que é ser jovem. Eu já sei o que é ter aquela força, aquela energia ardente dentro do nosso coração. Eu sei também o que é seguir os nossos desejos. Mas o conselho que Deus me entregou para entregar a você que é jovem hoje, Ele diz aqui em Eclesiastes capítulo 10, nós vamos ler capítulo 11, amém? A palavra de Deus nos diz assim, em 11:5, Deus faz todas as coisas e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Como é agradável, diz em verso 7, a luz do dia e como é bom ver o sol. E Ele nos incentiva, viva alegre durante todos os anos da sua vida, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre-se de que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Glória a Deus. Jovens, eu me lembro quando ainda estava em Cabo Verde, então havia um grupo da palavra, não é? E eles sempre me chamavam jovem. E eu me alegrava com essa palavra porque eu queria ser jovem, mas ainda era um adolescente, tinha 12 ou 13 anos. E jovem, e eu me alegrava com essa palavra porque eu estava ansioso para ser jovem. Irmãos, eu sei o quanto jovem está perdido, digamos assim. Eu sei quanto o jovem está sem direção. A palavra nos diz que muitos estão como ovelhas sem pastor. É assim que nós andamos hoje, irmãos. Nós, muitas das vezes, os jovens estão perdidos. Por quê? O jovem, a partir de 17, 18 anos, pensa que já é homem, que sabe de tudo, que já tem conhecimento, então começa a desprezar os conselhos dos pais, começa a desobedecer os que os pais dizem e querem seguir a manada, querem seguir o grupo dos amigos, querem seguir o que a sociedade está a fazer e muitas das vezes olha para a comunidade e querem seguir o que a comunidade está a fazer. Mas hoje, jovem, você que é jovem, eu estou aqui para dizer, não seguem o que todo mundo faz. Não seguem a comunidade. Não seguem muitas das vezes o que a sua sociedade faz. Tenta ser diferente. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é aquele que divide a verdade da mentira. A palavra de Deus é aquele que diferencia o que Deus quer para a nossa vida e o que o homem quer para a nossa vida. E muitas das vezes você é jovem, você quer integrar-se dentro da sociedade. Você também quer ser aceito dentro dessa sociedade. É por isso que você faz o que a sua comunidade faz. É por isso que você faz o que os outros grupos do seu amigo estão a fazer. Mas hoje eu estou aqui para dizer que nem sempre é bom. Porque a palavra diz que há caminhos que para o homem é bom, mas ele não sabe que está a caminhar para a morte.
É por isso que Deus me usou aqui para entregar essa palavra, na verdade, já há muito tempo. Deus diz, fala ao jovem. Mas, irmãos, a palavra de Deus ele é bom todo o tempo e você que aceita, você que é jovem, nós sabemos o quanto a comunidade é capaz de influenciar. E a nossa influência, muitas das vezes, se deriva do grupo, do meio e do ambiente que nós estamos inseridos. Mas, jovem, você tem o poder de transformar a sua vida. Você tem o poder de seguir a palavra de Deus. Você tem o poder de não ter vergonha do evangelho, que é bom, é perfeito para a nossa vida, e seguir um caminho diferente. Porque a palavra também nos ensina que o caminho larga, há muita gente nesse caminho, mas há um caminho estreito. Esse caminho é o caminho que dá vida. Não só a vida aqui abundante, mas também uma vida eterna. Então, eu aconselho você hoje, irmãos e minhas irmãs, você que é jovem, segue o caminho estreito. É apertado? É difícil? É complicado? Não é fácil. Mas se você for corajoso e se você obedecer a essa palavra, irmão, você terá sucesso em tudo que você fizer. Mas como assim, Edmilson? É a palavra de Deus. É a promessa de Deus que está em Josué. É a bênção também que Davi deu para Salomão. E nós observamos, ou para você que já conhece a palavra de Deus, o mundo hoje, ele sabe o que você precisa. Mas a palavra de Deus há muito tempo diz que Deus é Deus que sonda o seu pensamento e sonda o seu coração. E Deus convida você que é jovem, vigie o seu pensamento, vigie o seu coração. E eu pergunto, o que você tem pensado? O que você tem sentido? Quando a palavra nos diz vigie o seu pensamento, é o que você está vendo e o que você está pensando. Quando a palavra nos diz vigie o seu coração, ele está a dizer o que você está a deixar acumular lá dentro. É verdade, jovem. É por isso que a palavra de Deus ele é eficaz, mas muita da gente não quer saber disso, porque é uma verdade tão intensa que nos leva até entender, irmãos. Jovem, ouve a palavra de Deus e você será grande, e você terá sabedoria, e você será respeitado na sua sociedade. Se você ouvir a palavra de Deus, você agrada tanto o homem como Deus. Amém? Não faz a vontade do homem para agradar o homem, mas agrada a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbio, que é a sabedoria. A palavra diz assim: para ser sábio é preciso primeiro amar Deus, obedecer a palavra de Deus. Mas os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Você muitas vezes diz assim, mas eu já acabei a escola, agora estou à espera de um emprego. Então você está a depender do homem, está a depender do governo, está a depender do trabalho. Amém? É bom, mas há uma coisa que você tem que saber. Deus já te deu a sabedoria e o entendimento, mas você não pratica e você não quer saber. Muitas das vezes Deus já te deu o dom, e esse dom é o seu trabalho, mas você não quer saber da sabedoria desse dom. Você não quer entender esse dom. Mas a palavra também nos incentiva, jovem, a entender a sabedoria e a compreender, a ter entendimento disso. O que é sabedoria? É saber o que você está a fazer. Mas você é jovem e muitas das vezes você anda perdido, porque uma manada está a ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Quando a manada vem para a direita, você também vai. Quando vai para frente, você vai, e assim também para trás. Então, muitas das vezes você perde. E a palavra diz que o que acontece com quem fica nesse sentido acaba sendo morto. É por isso que a mim dói imenso ver a quantidade de jovens que hoje perdem a vida ou tiram a vida do outro jovem. Porque eles andam perdidos. Eles não têm quem os orienta o caminho. Eles andam como ovelhas que estão no deserto sem pastor. E nós precisamos pastorear
os jovens. Você que conhece a palavra de Deus, que está na sua comunidade, entrega. Porque a palavra nos diz em Apocalipse, não faz do segredo a palavra de Deus. Então não faz o segredo a palavra de Deus. Entrega a palavra de Deus. Esse jovem precisa de ouvir a palavra de Deus. A palavra diz em Apocalipse 22, 10 diz assim: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está bem perto. É por isso que eu estou aqui a entregar, jovem. Porque há muitos que Deus me tem tocado e eu creio que Deus me chamou, como chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Deus me chamou para libertar jovem do caminho de escuridão, para libertar o jovem do caminho do pecado. Mas por que eu? Porque eu já tinha passado por esse caminho. Eu passei por vales dos pecados. Eu passei por lamaçal da morte. Mas Deus me livrou, irmão. É por isso que Deus me tem aqui hoje para entregar, irmão. Respeita o seu pai. Respeita a sua mãe. Ouve o que eles dizem. Irmãos, muitas das vezes chegam um grupo ou um homem ao pé de você e diz assim: vamos ali. Vamos fazer assalto no tal lugar. Vamos matar aquela pessoa. E você vai. Mas a palavra de Deus diz assim: filho, não ande com gente desta laia. E você quer ser aceito na sociedade, você vai andar. Mas você precisa entender que a palavra de Deus, ele é vivo. É por isso que ele diz: eles têm pressa de fazer o mal. Estão sempre prontos para matar. Então não anda com essas pessoas. Não adianta andar com essas pessoas. Então a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos obedecer aos nossos pais, ser obediente a eles. Amém? Irmãos, a palavra diz também que a sabedoria, você que é jovem, você precisa andar com pessoas que têm sabedoria. Procura entender o que é sabedoria. Procura entender o que é a sabedoria. E muitas das vezes nós desprezamos, porque os nossos avós falam e nós desprezamos porque eles já estão velhos. Os nossos pais, em vez de nós honrarmos os nossos pais, chamamos velhos, velhas. Isso são calões que são usados hoje em dia. Velhos, velhas. Não. Honra o seu pai e honra a sua mãe. E a palavra nos diz que os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. O que a palavra de Deus nos diz? Renova sua mente. Não anda como o mundo anda. Não segue o mundo, irmão. Jovem, você tem possibilidade de fazer da sua vida o que você quiser. Você tem possibilidade de obedecer e não obedecer. Mas você também tem possibilidade de morrer ou viver. E Deus está a lhe dar essa oportunidade. Procura sabedoria e procura entender o que significa a sabedoria. Porque quem dá a sabedoria é Deus. E a palavra diz: é o Eterno quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. E se você entender a palavra de Deus, compreender bem, temer a Deus, você terá sabedoria. Porque quem dá não é a escola, quem dá não é a sociedade, quem dá não é o homem, quem dá não é a igreja, mas quem dá sabedoria e o entendimento é Deus. Glória a Deus. É Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você que é jovem, nós possamos entender vários são os provérbios que falam acerca da sabedoria. São provérbios que te salvam a vida. Lê o provérbio e entenda a sabedoria e compreende o que é entendimento acerca da sabedoria. A palavra de Deus nos diz que no primeiro Reis, o Davi já estava velho e Davi abençoou o seu filho. Eu vou procurar essa palavra para que eu possa falar para você que é jovem, porque a sociedade nos ensina um caminho errado de procurar a sabedoria e entendimento. Nós vamos para a escola, nós estudamos, nós compreendemos muitas coisas, mas depois terminamos a escola, ficamos com o currículo guardado de um canto e nós andamos perdidos como um homem que nunca estudou.
É por isso que muitas das vezes a palavra nos diz: vocês estão como ovelhas que andam sem pastor. E nós precisamos de procurar alguém que tenha sabedoria, entendimento e nos explica, nos mostra o caminho. E hoje Deus me usou muito nessa palavra para que eu traga até você, jovem. Você precisa entender que o mais importante não é ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa. O mais importante é ter sabedoria. Porque do que vale ter tantas coisas e não saber fazer com ele? Não saber o que fazer com eles. É por isso que Davi abençoou seu filho. A palavra diz aqui, nós vamos procura dessa palavra para que nós possamos entender. Porque hoje em dia, irmãos, muitos já andam perdidos porque o diabo tem oprimido e o diabo sabe o que você precisa, como Deus também sabe o que você precisa. Mas o diabo ele é mais apressado. Deus dá tempo para que você entenda, para que você seja sábio, para que você entenda a sabedoria, depois Deus te dá. É por isso que quando você começa a andar com Deus, você passa por prova. Mas o diabo ele é apressado. Ele vem com tentação, não com a prova, com a tentação. E você não tendo sabedoria, você vai acabar por perder a direção de Deus, porque a oferta que o diabo te dá é mais apressado. E você está tentado, porque Deus conhece o seu coração, sonda o seu pensamento e o seu coração, mas o diabo também sabe o que você tem no seu coração. E sabe que o desejo enriquecer, então ele traga a riqueza primeiro. E quando ele traga a riqueza primeiro, você não tem sabedoria para lidar com a riqueza, você vai perder no mundo. E assim nós podemos ver o exemplo do filho prodígio, onde ele recebeu a herança do pai pela pressa, mas ele não sabia, era tanto riqueza que ele não sabia como lidar. E no fim ele acabou a comer a comida dos porcos. Amém? Então, Deus não quer que nós venhamos a comer comida dos porcos. Deus não quer que você seja um jovem desprezado, mas que em tudo que você fizer, você terá sucesso. É assim que Deus abençoou Josué no seu caminhar. É assim também que Deus quer caminhar com você e que você seja abençoado, não importa o lugar que você estiver. Mas para isso, você tem que lembrar de uma coisa. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Ele diz em 8, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. E você muitas das vezes nem quer saber dessa palavra. É por isso que muitos jovens andam perdidos, sem direção. Estão como ovelhas sem pastor. Porque não têm direção e não sabem o caminho certo. E eu estou aqui, irmãos. Procura. E eu estou aqui porque Deus me disponibilizou para que eu possa orientar você que é jovem, para que eu possa fazer uma orientação, um caminho bom, porque Deus quer prosperar na sua vida. Procure o entendimento, não procure ouro, não procure prata, não procure dinheiro, não procure melhor trabalho, procura sabedoria e procura entender o que é a sabedoria. Amém? Que a paz de Deus esteja com a sua vida, você que é jovem. Eu estou aqui disponível para lhe ajudar a caminhar na direção da prosperidade, na direção de uma vida completa, na direção que Deus me guiou para guiar você. Amém? Estamos juntos, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.